Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Verdade na Prática. Eu sou Moisés Santos e vou estar com você nesse estudo até o final, mostrando para você como colocar as Escrituras Sagradas, o seu ensino, na sua vida cotidiana. O nosso interesse é que você aprenda a palavra de Deus e a pratique de forma verdadeira e sincera, porque isso agrada o coração do Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, divulgue o nosso trabalho. Deixe o seu joinha se você gostar do vídeo, porque isso vai nos ajudar a propagar o nosso ensino. E isso é muito importante para nós. Portanto, muito obrigado por você estar aqui conosco. Gostaria de te pedir também que assista os nossos vídeos com uma Bíblia. É muito importante que haja uma Bíblia na sua mão para que você acompanhe os estudos. Assim você poderá aprofundar alguma desses assuntos que nós falamos aqui, tá bom? Bom, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Na verdade, o nosso tema é sinais do fim. Mas o que eu quero falar com você hoje a respeito do fim não é uma resposta para o que está acontecendo agora. Na verdade, eu tenho a plena convicção que nesse momento já existem muitos vídeos na internet, muitos estudos, muitas pregações falando acerca do fim, acerca da vinda de Jesus. Isso por ocasião das notícias que nós temos recebido desta guerra, deste impasse entre a Rússia e a Ucrânia. Desculpe, eu ia falando até outro país aqui. Entre a Rússia e a Ucrânia. E esse conflito tem despertado as pessoas para os sinais do final dos tempos. Mas eu quero dizer a você que os sinais dos finais dos tempos, descritos na palavra de Deus, já vêm ocorrendo há um certo tempo, já vem acontecendo há muitos anos. E eu não quero que vocês fiquem confusos com isso. É por isso que eu trouxe aqui um esclarecimento para que vocês se tranquilizem de certa forma, porque eu acredito que muita gente está ansioso, muita gente está impaciente, muita gente está preocupado e algumas pessoas até adoecem somente pela expectativa de uma guerra mundial, de algo que pode acontecer e envolver todos os países do mundo, gerando assim muita dor e muito sofrimento a todas as pessoas. Como foi com a pandemia, por exemplo. Quando surgiu a pandemia, quando surgiu o vírus do Covid-19, que começou a infectar pessoas no mundo todo, causou um impacto geral nas pessoas e um pânico geral em todo o mundo. Ao ver as pessoas morrendo nos hospitais, em casa, uma grande quantidade de pessoas em vários países do mundo, gerou uma sensação muito ruim nas pessoas, uma sensação de que tudo estava chegando ao fim. Isso fez com que milhares de pessoas também se voltassem para Jesus, o que é bom, isso é muito bom, mas também fez com que muitas pessoas aproveitassem esse momento de sofrimento, esse momento de dor, para causar mais pânico e desespero nas pessoas. Portanto, o meu objetivo aqui não é trazer nada que cause mais pânico ou que provoque uma sensação ruim. Pelo contrário, quero trazer você para que você possa buscar a palavra de Deus e você possa, pela palavra, entender todo o processo do que está acontecendo. Bom, é bem verdade que esses textos relacionados à vinda de Jesus são complexos em certa forma. Eles são registrados em vários livros e são citados pelos apóstolos e também pelos estudiosos contemporâneos. Nós vamos ter referências no livro de Daniel, nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo e até no Apocalipse. Portanto, é um assunto complexo e com interpretações que às vezes trazem certa dúvida. E eu não quero entrar nessa questão, mas quero que você se tranquilize. Porque Jesus ele faz um comentário num dos Evangelhos, que foi registrado por Mateus, na verdade, e nesse comentário de Jesus, nesse questionamento que foi feito a ele, Jesus é muito categórico, ele é muito direto. E é sobre isso que eu quero falar com você. Por isso, convido você a pegar a sua Bíblia agora, para nós lermos um texto e tentarmos compreender o sentido desse texto, de forma que você venha a estar preparado para o que está por vir, mas sem necessariamente entrar em pânico ou ter dúvidas acerca
do que está acontecendo hoje. Então vamos lá, pegue a sua Bíblia e vamos ler no capítulo 24 de Mateus. Eu vou ler o texto todo até do primeiro versículo até o versículo de número 14. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mateus capítulo 24, primeiro versículo. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele, em particular, e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Olha que pergunta maravilhosa. Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane. Olha só a resposta de Jesus. Já começa advertindo sobre você não deixar que pessoa nenhuma engane você com essas coisas. Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entre em pânico. Vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras, mas não entre em pânico. Sim, é necessário que estas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Aí vem aqui o versículo 9, ele diz: então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas, versículo 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Ora, eu quero fazer dois comentários. O primeiro é que, se você estiver ouvindo algum barulho externo, é que eu estou gravando não no estúdio, mas na minha própria casa. E eu estou aqui olhando para um pôr do sol lindo, maravilhoso, enquanto falo com vocês. Por isso, o reflexo do sol agora sobre o meu rosto. O que eu quero dizer para vocês a respeito disso é que estes sinais dos quais Jesus falou e Mateus o registrou, mostra claramente que alguns desses fatos já iniciaram há bastante tempo. Guerras, rumores de guerras, perseguições, a igreja sendo perseguida, a igreja, os membros das igrejas cristãs, né, os irmãos sendo entregues aos tribunais, sendo colocados à prova, sendo aprisionados, sendo mortos, terremotos, maremotos, entre outras coisas, catástrofes naturais ocorreram durante esses anos todos, desde a vinda de Jesus, desde que Jesus esteve aqui pregando a sua palavra, ensinando sobre o reino de Deus, e isso tem sido um fato real, comprovado pela história, e nós temos acompanhado sobre isso. Nós tivemos várias guerras que ocorreram, e dentre estas, maiores foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia é mais uma guerra, é mais um conflito. Mas nós temos uma tendência a ficarmos assustados sempre que algo assim ocorre. O grande fenômeno que está, no momento, assustando a toda a população é que, hoje, com o mundo globalizado, qualquer conflito envolve todos os países, mesmo que seja apenas politicamente. Outra coisa que é importante você saber, por exemplo, é que, mesmo com tudo isso acontecendo, nós temos a certeza que o momento certo, o dia exato da vinda de Jesus, ninguém sabe. Mas ele deixa um sinal que é interessante, um sinal que deve chamar a nossa atenção, um sinal que vai nos mostrar que nós precisamos estar atentos a esse fato.
Porque Jesus dá referência a várias coisas. Mas no fim do capítulo 24, e olha que a vinda de Jesus foi algo que chamou a atenção de Mateus. Ele escreveu 2 capítulos a respeito disso. O capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus só fala sobre a vinda de Jesus, os sinais e como os homens devem se comportar, como as pessoas devem esperar essa vinda, de que forma nós devemos esperar. Mas o interessante aqui é que, por exemplo, Jesus deixa um sinal que chama a nossa atenção e que precisa ser cuidado e ter bastante, um olhar bastante atento a esse fato. Que é lá no final, quando no versículo 14, Jesus fala sobre o evangelho ser pregado em todos os lugares, até o confim da terra. Porque aí, nesse caso, ele diz, aí então virá o fim. Bom, se nós olharmos para todos os sinais que nós já vimos, guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, perseguição, a igreja ser entregue na mão de pessoas corruptas, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pastores, como ele mesmo disse, como foi advertido em outros textos da Bíblia. Quando nós vemos tudo isso, nós encontramos uma triste realidade do que acontece desde a época que Jesus partiu para o céu novamente, voltou aos céus, até a data de hoje. Mas aí tem uma outra referência que eu quero que você observe, por exemplo, lá escrito por Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Lucas registra por ocasião a ressurreição de Jesus. Ele fala que Jesus, depois de ressuscitar, passou cerca de 40 dias entre os discípulos, ensinando, mostrando e provando que o que ele havia dito sobre a fé, sobre o que ele tinha ensinado, sobre os céus, sobre o reino de Deus, era real. Afinal de contas, ele tinha sido morto, havia ressuscitado e estava entre eles. Então, cerca de 40 dias, Jesus ficou ensinando sobre as coisas do reino de Deus para os discípulos, para prepará-los, pois havia um objetivo principal nisso. E por incrível que pareça, quando Jesus estava começando a ir para casa, voltar para os céus, o que é que os discípulos fazem? Perguntam novamente para ele quando seria o dia da sua vinda. Vamos ver? Eu quero que você abra aí agora a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, deixa eu pegar aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ver aqui. Fala sobre a ascensão de Jesus. Capítulo 1, do versículo 6 em diante. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Olha só que coisa maravilhosa. Quando Jesus fala isso, nós temos aqui uma relação entre o capítulo 14, ou melhor, o capítulo 24 de Mateus e o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Lá em Mateus, as pessoas perguntam quando isso aconteceria. Os discípulos que estavam com ele perguntam, Jesus, quando é que vai acontecer isso? Quando será a tua vinda? Porque Jesus havia falado sobre a destruição do templo. E eles perguntam em secreto, ali com eles em casa, eles perguntam para Jesus, quando será isso? Quando acontecerá isso? Quando se dará esse fato, esse fenômeno? E Jesus explica para eles que tudo vai acontecer, mas muitos sinais aparecerão, falsos cristos, entre outras coisas. Mas o grande sinal, a grande deixa dos sinais que Jesus deu ou deixou, é que quando o evangelho fosse pregado em toda a terra, então viria o fim. Quando Lucas registra em Atos dos Apóstolos, essa passagem entre Jesus e os discípulos conversando pouco antes dele ir para o céu,
ele fala sobre essa questão novamente. Os discípulos perguntam de novo: Senhor, quando se dará isso aí? Quando se dará o tempo em que o Senhor restaurará novamente o poder a Israel? E Jesus responde de novo: o tempo e a ocasião, o modo, a forma e a data não compete a vocês saber. Não é para vocês saberem. Isso só compete ao Pai. Mas vocês ficarão em Jerusalém, receberão unção pelo poder do Espírito Santo, e vocês poderão ir e irão pregar o Evangelho em todos os lugares, começando por Jerusalém, Samaria, até chegar aos confins da terra. Então, mais uma vez, Jesus mostra novamente a importância de se pregar o Evangelho para que tudo possa se cumprir. E esse é o grande sinal, essa é a grande deixa do que está acontecendo. Portanto, eu quero que você não fique aflito, angustiado, com medo. É claro que fenômenos como esse, fatos como esse que estão acontecendo, guerras, por exemplo, onde você vê países como a União Soviética, os Estados Unidos da América, a Inglaterra, a França, a Itália, a Espanha, né? A Alemanha, países que têm poderio militar muito elevado, países que possuem armamentos nucleares, entrar em conflito, isso traz um temor muito grande, porque pode ser, isso transmite uma ideia de caos, de destruição total. Mas o grande sinal será se o Evangelho tiver sido pregado em toda a terra. Então você vai me perguntar, será se isso já não aconteceu? Com o evento da globalização, com o evento das gráficas, a maquinização da produção de Bíblias, será que o Evangelho não foi pregado em todo o mundo? Hoje as Bíblias são traduzidas em mais de 200 idiomas. Então, será que a Bíblia já não chegou a todas as pessoas da Terra? Será que o Evangelho não foi pregado em todo o tempo, em todo lugar, em todo o mundo? Bom, eu afirmo a você com convicção que não. Senão nós já não estaríamos mais aqui. Não é verdade? Mas acredito que o tempo está perto. Portanto, se atentem a isso. O tempo está perto. Não é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia que é o ponto-chave da vinda de Jesus. O ponto-chave da vinda de Jesus é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Para você que é um cristão e entende bem isso, eu quero que você ore, busque a Deus, para que o máximo de pessoas possíveis no mundo todo recebam o Evangelho e sejam salvas, porque o nosso desejo maior é estar com Cristo nos céus. Para você que não é cristão, entenda, você tem uma oportunidade de receber a Cristo na sua vida, aceitando Ele como seu Senhor e seu Salvador, para não ter que passar por essas coisas ruins que virão após a igreja sair da terra. Isso já vem sendo dito há muitos anos. O Evangelho vem sendo pregado claramente a todas as pessoas em vários idiomas, mostrando que chegará um dia em que Deus trará juízo sobre a terra. Talvez você até a data de hoje tenha levado isso na brincadeira, talvez você não tenha dado o devido valor, mas hoje eu quero dizer a você, está mais próximo hoje do que ontem. Jesus está voltando. Breve virá buscar a sua igreja. Os sinais se cumpriram, estão se cumprindo. E cada vez mais as pessoas têm mais consciência disso. Eu sei que no momento atual, muita gente também está distraída e nem se importa com isso. No Brasil, por exemplo, em vários estados estão se comemorando o Carnaval, uma festividade nacional e até comemorada em vários países do mundo. Enquanto países estão em guerra, pessoas estão morrendo, pessoas estão fugindo, crianças, adolescentes, jovens, idosos estão sofrendo com os horrores da guerra. Pessoas estão se divertindo como se nada disso fosse real. Mas eu estou dizendo a você com toda a convicção, Jesus está voltando. Portanto, atente para esse fato. Quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Eu acredito que está muito perto, está muito próximo. O Evangelho tem sido pregado em todos os lugares. É bem verdade que existem alguns lugares que são mais complicados pregar o Evangelho. Existem alguns lugares que, na verdade, ainda não se chegou o Evangelho lá, porque são regiões inóspitas, são regiões onde o rigor da cultura é muito forte e não aceita o Evangelho, não aceita a palavra de Deus. Mas Deus tem quebrado esses paradigmas e missionários têm entregue suas vidas para levar a palavra de Deus.
muitos missionários têm morrido por causa da palavra de Deus, para levar a palavra de Deus a muitas regiões, a muitos países e povos e línguas que nunca ouviram falar do Evangelho. Portanto, fiquem atentos. Breve Jesus voltará. Que Deus te abençoe. Não deixe de ler a Bíblia, de orar. Se você ainda não é cristão, aceite a Jesus como seu Salvador. Se você é um cristão que está afastado do Evangelho, se reconcilie com Cristo o mais rápido possível. Tudo vai acontecer muito rapidamente. Talvez você não tenha tempo de voltar para Jesus se você esperar muito. E para você que é um crente, que está aí pronto, seguro da sua convicção de salvação, então esteja preparado, porque a trombeta pode tocar a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana ou um ano, não sei. Pode ser daqui a 5 anos, 3 anos, eu não sei. Mas eu sei que estamos mais perto. E isso é um bom sinal, então se tranquilize, fique feliz, porque Jesus te ama e te quer muito bem. Deus te abençoe e até o próximo estudo. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou e de se inscrever no nosso canal. Ativa lá o sininho, porque é importante quando um novo estudo chegar, você receba a notificação. Tá bom? Então até o próximo estudo e Deus te abençoe.